Oi, gente, tudo bem com vocês, gente? Seja bem-vindo ao meu canal. Tem muita gente perguntando: Diogo, você é gay? Diogo, você não é gay? Diogo, você é. Gente, mas o que vai mudar na vida de vocês ou de muitos? Porque tem muitas pessoas que eu tenho dois canais, tenho esse e o outro com 400 mil inscritos. O povo me xinga quando eu abro a live. Ah, ele é gay, vai pro inferno. Meu Deus do céu. Como que tá a mentalidade das pessoas, né, gente? É sobre isso, então. Eu vou falar pra vocês como que foi quando eu me assumi pra minha mãe. Foi assim, gente, foi bem desse jeito assim, ó. Depois, né, de eu ter já gostado de alguém, né? E aí eu peguei e falei assim, não, gosto muito dessa pessoa, amo essa pessoa, que, meu Deus do céu, essa pessoa não sai da minha cabeça. Então, tá na hora de eu falar pra minha mãe. E foi assim, gente. Eu não tava morando com minha mãe, né? Tava morando sozinha. Aí eu cheguei e falei assim, cheguei em casa lá na minha mãe e peguei e falei assim, ô mãe, eu tenho que te contar uma coisa. E eu nunca tinha namorado, tá? Detalhe, nunca namorei, nunca fiquei, entendeu? E aí eu falei assim, mãe, eu tô namorando. Aí ele falou, meu Deus, eita glória, sério, ai que bom, traz ela, meu filho, pra eu conhecer. E aí eu falei assim, quando ela falou ela, eu falei, então, mãe, eu não sei se você vai gostar da pessoa. Lembrando, gente, eu sempre falava a pessoa, entendeu? E aí ela falava assim, traz ela pra conhecer. Aí eu, mãe, então, não sei se você vai gostar da pessoa, que é uma pessoa um pouco difícil, né, e tal. Traz ela pra conhecer, porque ela é o quê? Drogada? Se for drogada, você sabe que eu não gosto de gente drogada. Aí eu falei assim, então, mãe, essa pessoa não é drogada. Essa pessoa é o quê? Ela é macumbeira. Minha mãe começou a falar umas coisas assim, que ele é meio, sabe, é meio dessa. Ela é uma viciada. O que ela é, Diogo? Eu falei assim, mãe, essa pessoa, ela é trabalhadora. A pessoa é trabalhadora, isso é o mais importante, né? Honesta. Ela é honesta? E que pessoa que é essa? Traz aqui pra mãe conhecer. Então, mãe, eu tô achando que você não vai gostar da pessoa. Aí, tá, a gente ficou nisso durante um bom tempo. Aí, daqui a pouco, eu acho que a ficha dela caiu. Aí ela falou assim, ai, Diogo, você não vai falar que é um homem, né? Tá arrependido. Eu falei, mãe, o que tem? É uma pessoa normal. Aí eu assim, meu Deus. Aí me cobrava, meu Deus, tá queimado. Não traga mais, não quero mais conhecer essa pessoa. Que coisa é essa? Que coisa do capeta? Que inferno é esse? Ai, meu Deus, eu tô ficando louco, eu criei meu filho pra quê? O que minha família vai pensar? Detalhe, minha mãe sempre fica pensando, entendeu? Eu acho que isso, assim, ela acabou não aceitando assim de primeira, mas o que mais doía mais na cabeça dela, gente, é o que a tia, o que o tio, o que a avó, o que o vô, o que os amigos iriam pensar, entendeu? Eu acho que ela liga mais pra isso, entendeu? Porque, meu Deus do céu, né? E aí, gente, peguei e falei, e aí ela ficou naquele negócio, a gente ficou naquele debate, naquele clima estranho. Eu falei, meu Deus, acho que tá na hora de eu sair de cena. Aí eu falei, mãe, tô indo, tchau, obrigado. Aí ficou aquele clima, né? Aquele climão, né? Por mensagem e tal. Aí ela pegou, mandou uma mensagem, falou assim, você tá mentindo, né? É trollagem, né? Eu falei, ih, mãe, né? Não, né? Não. Gente, foi tipo assim, a aceitação, acho que levou um ano, assim, pra ela levar de boa. Demorou, sabe? No começo foi só. Foi aquele climão chato, né? E depois de um ano aí eu casei do nada. Assim, eu tava ficando com uma pessoa, aí do nada, no mesmo dia, na mesma semana eu já tava casado, se hospedou. Que aí foi o que aconteceu babado de comprar coisas dessa pessoa. Eu inventei de abrir um estabelecimento, uma padaria na cidade nova, né? Que a gente comprou uma casa juntos. E aí essa pessoa tava envolvida com a Gia, assim, depois envolvida assim, na plataforma do jogo do Tigrinho. Ele era muito viciado e eu descobri isso muito depois, entendeu? Então ficou 4 anos casados e minha mãe tinha conhecido ele e tal, então tava tudo muito de boa. Eu tô só atropelando a história, tá, gente? E aí, gente do céu, foi bizarro, porque quando eu descobri, ele tinha vendido a casa. Mas porque tava recebendo mensagem de agiota, porque ele pegou jato com um, com o outro, por causa que tava nesse joguinho do Tigrinho. Então, esse joguinho do Tigrinho eu não gosto. Eu odeio, porque foi por culpa dele, que mexeu com o psicológico dele, que fez ele vender a casa do nada, gente. As coisas aconteceram do nada. Eu descobri a casa que tinha sido vendida do nada. Do nada aí, muito tempo depois, eu descobri que realmente era um vício. Aí do nada acabou o relacionamento, do nada fui mandada embora da empresa. Fui mandada embora da empresa que eu tava trabalhando já há 4 anos.
E logo eu que tinha salvado a empresa do incêndio, então eu falei assim, não quero mais saber de trabalhar em empresa nenhuma. Já perdi minha casa, já perdi a empresa, porque quando a gente tinha terminado e tal, eu falei assim, vou comprar minha casa. E quando eu tava tentando arrumar pra comprar minha casa, foi onde a empresa me mandou embora. Aí eu falei, não, eu não quero mais saber de trabalhar em empresa não. Vou focar agora no YouTube, porque a empresa não dá valor ao funcionário. Gente, põe isso na tua cabeça. Tenta abrir seu próprio negócio, vira youtuber, sei lá. Mas não se sujeita a certos tipos de patrões, tá? Fica a dica. E realmente, eles não dão valor ao funcionário. Teve outros colegas meus que foram mandados embora e precisava fazer hora extra, fazia, precisava ficar até um pouquinho mais tarde, precisava ir para uma outra função, mas eles não estão nem aí não, viu? Então, gente, é babado mesmo. Hoje, agora, nesse momento, eu estou morando com a minha irmã, estou dividindo aluguel com ela. Quando eu recebi o meu acerto, mexeram na minha conta e roubaram um pouquinho. Então, gente, o pouco de dinheiro que eu consigo é o do meu canal, mais do outro canal, né? Que eu tenho 400 e pouco mil inscritos, mas não é tanto. Então, eu tô tentando monetizar esse. Por favor, deixa o like, se inscreva aqui no meu canal, que eu tenho altas histórias babados, viu? Sobre. E esses dias atrás, eu fui pra um reality lá em São Paulo, babado. Pega me fala porque tá babado. Aí o MC Paquinha tava lá, tava o Tony Santana, que ele faz vídeo de humor, entendeu? Então tinha uma galera bem de influencers e famosos e tal. Só que, gente, eu cheguei na nossa mansão, eu cheguei assim, que eu sou afobado. Com a minha alegria, minha energia, minha luz, que eu acho que vocês estão percebendo que eu tenho. Obrigada. Gente, esse meu jeito, assim, sabe? Incomodei muita escuridão, entendeu? Fui pra São Paulo a primeira vez, nunca tinha viajado, nunca tinha pegado um trem. Peguei pela primeira vez, eu perdi, pra chegar lá eu peguei 5 trem metrô, que fala, né, 5 ou 4 metrô errado. Mas enfim, consegui chegar lá. Fizeram entrevista comigo, eu sou muito tchan, então a entrevista foi muito tchan. E depois que eu fui entender que eu tava sendo, eles não queriam mais protagonista, porque já eram famosinhos. Não tô falando mais da Pipoquinha e nem do meu amigo Tony Santana, tá? Por quê? Porque eles foram embora, eles só ficaram um pouquinho e foram embora. Eles não estavam participando do reality em si, entendeu? Eles só eram convidados. Mas aí outras pessoas estavam incomodadas com um pouco do meu brilho. E o meu jeito, eu fui o protagonista, eu tava sendo protagonista. E, gente, foi triste. Levaram o meu carregador, não sei quem, também não me interessa quem foi. Levaram minha camiseta novinha, que eu tinha conhecido o Braz. Foi minha primeira viagem que eu fiz, só fui conhecer o Braz, né? Comprei uma camiseta muito cara, sabe? Que eu nunca era de comprar, então eu falei assim, não, eu tenho que comprar alguma coisinha. Eu tava muito feliz, e aí eu mostrei, acho que o meu foi isso, olha gente, eu comprei. Tô muito feliz, é a camiseta mais cara. Tem tudo, tem vídeo de tudo, tá, gente? Se vocês quiserem o vídeo da treta, do reality, da briga, do empurrão que me deram na live. Tem tudo isso que aconteceu. Não tenho tudo, porque eles não me mandaram, eles não queriam mandar, porque ia comprometer o reality. Mas aí eu coloco aqui pra vocês. Quem sabe do nada esse vídeo viraliza e o povo quer conhecer mais um pouco do Diogo Posidônia, aí seria um sonho. É babado, gente? Você pega e me foca porque tá babado. Tá, gente. Então, o que acontece? Eu fiz pudim, porque eu vendo pudim nas ruas e tal, fiz pra eles, mas não foi suficiente, eles começaram a me massacrar, todos eles se juntaram contra mim, porque eu acho assim, era um falar do outro, né? Tipo assim, eu fiz uma amizade ali com uma pessoa que eu achei que era meu amigo, aí tava dividindo o quarto ali e tal, e aí chegou o dia do todo mundo senta assim, roda, né? Igual um Big Brother, e aí pega e pergunta, quem que não faz diferença? Quem poderia pegar a Mari e ir embora? Perguntaram pro menino que tava pro meu quarto dividindo comigo, e eu tava conversando com ele que na minha cabeça a gente era amigo. Ele falou assim, quem poderia ir embora e não faria diferença aqui no reality. Esse mocinho, que eu não sei o nome dele, ele fez isso. Gente, parecia... Gente, eu fiquei pálido. Porque eu não esperava. Era meu amigo. Eu tive ele comigo. A gente tava dividindo até a mesma cama. Ele tava desabafando. Então a gente era um amigo. Não tá dormindo na mesma cama desabafando, não é amigo? Porque ele tinha muitas pessoas pra apontar ali que ele tinha treta e ele falou de mim, gente. Aí eu me senti, pelas coisas que eu passei, né? Pelas falsas amizades que eu tive até na empresa, que eu pulei uma parte, né? E aí ele falou, eu não sei o nome daquele menino, ele poderia ir embora.
Ai, gente, eu não tinha nem o que falar, vou falar o quê? Eu fiz assim, ó, eu tenho esse vídeo, é um vídeo bem triste, tá? Eu fiquei assim, com um climão, né? Entendeu? Eu tava conhecendo as pessoas e alguém chegar em você falar, ele pode ir embora, entendeu? Você se sente nada, entendeu? Então foi um baque. E aí chegou na minha hora. Aí tá, beleza. Aí foram, chegou em mim. Diogo, quem pra você não faz diferença na mansão e poderia pegar e ir embora? Gente, eu não tinha ninguém pra falar, entendeu? E é óbvio que eu ia falar dele, que. Aí eu peguei e desabafei. Bom, gente, assim, um pouco insegura, né? Porque eu não conhecia ninguém, eu tenho esse vídeo, gente, foi babado. Aí eu falei assim, quem poderia ir embora é esse aqui, ó, falso do caralho. Ai, eu falei assim, gente, babado. Falso do caralho. Aí todo mundo, tipo, o menino nunca abriu a boca. É falso do caralho, que a gente era amigo, você tava desabafando. E aí comecei a falar, expor um monte de coisa, tá? Aí eu falei assim, porque a gente era amigo, a gente dormia na mesma cama, cara. Você falava mal de todo mundo, eu tava ali te dando um conselho. Como assim você pega e fala que eu não faço diferença pra você? Então tá, então eu não vou ser mais seu psicólogo. E aí, gente, eu fui hablando, e todo mundo me deu aplausos. Mas, gente, até aí tá tudo bem. Aí foi aí onde eu me apareci e eu cresci no jogo. Mas não queria aparecer dessa forma. Gente, e o que aconteceu depois? Aí teve outros debates e tal. E aí fizemos rodinha, entendeu? Como se fosse um paredão. E aí começou aquele voto. Ai, quem você não gosta, quem você não gostou. Ai, não gostei desse menino, porque ele se achou demais. Desse jeito, sabe? Os outros começaram a colocar meu nome, a pontuar meu nome. Por causa de uma história que eu fiz, assim. A gente foi pra uma outra mansão, a van quebrou, estragou no meio da estrada, num deserto do nada. Gente, tempo de terminar a conta e comer, gente. É sério, é babado. Eu tenho vídeo, tem tudo, gente. O bom é que eu tenho tudo. Se vocês quiserem, fale que eu vou jogar tudo aqui nas redes sociais, aqui no YouTube. Gente, o que aconteceu? Ó, tô até nervoso, só de lembrar. Ficou um grupinho, tinha umas 5 pessoas que estavam na van, eu e mais alguns grupinhos. E a gente ficou, a van quebrou e tal, tava ali o motorista, que a gente nem conhecia, mas bem legal. Quebrou. A gente ficou abandonado, a gente não conseguiu chegar na outra mansão. Outras pessoas conseguiram. Beleza. Aí chegou o último carro que tava a dona. Aí ela pegou e falou assim, nisso a gente já tinha ficado umas 2 horas na estrada, tá? E aí a dona chegou, ela tava com o Uber e tal. E aí ela ia pegar uma amiga pra levar. E ia deixar só nós meninos assim, entendeu? Porque era o óbvio, né? A gente ia ficar ali na estrada, sabe lá quando ia alguém aparecer pra socorrer, né? Que a mãe tinha estragado. E aí ela pegou e falou assim, vamos. Aí ela pegou e falou assim, não, não vou não, porque meu amigo tá aqui. Como eu não era amigo e a maioria lá do reality já se conhecia, eu era o único diferente, entendeu? Então eu tava tentando criar ciclos de amizades verdadeiras. E aí ela pegou e falou assim, não, não vou não. Pode ir, Diogo, pode ir. Não, ela falou bem de boa, tá? Pode ir, Diogo, porque como eu já conheço ele e tal, então é mais fácil o Diogo ir. Então tá, beleza. Aí eu peguei e fui, entendeu? E aí ficou eles. Ficou o motorista, ela, um amigo dela, que é o Carlos, é o cabeludinho. E o mais um rapazinho que ele é cantor, gente, tem uma voz que é babadeira. Enfim. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui. Aí, gente, o que aconteceu? Gente, a gente, vamos supor, quando a van tinha quebrado lá na estrada, era umas 10 horas da manhã. Sabe que horas que foram buscar eles, aquela equipe? 10 horas da noite. Ou seja, era pra eu também ter ficado até 10 horas da noite. De 10 horas da manhã até 10 horas da noite, 10, 11 horas, uma coisa assim. É muito tempo, gente. E sabe o que eu me doí? Foi, tipo assim, muita gente tinha carro, que esse cara lá andando no resort, aqueles negócios, sabe? De moto que anda no mar. Exato. Muita gente estava ali usufruindo, passando ali o dia que era pra todo mundo se juntar pra depois ir pra outra mansão, né? Isso mesmo. E aí o que acontece? Muitos tinham carro, que poderia muito bem sair dali e buscar aquele pessoal, deixasse só ou deixasse o motorista, ou sei lá, fizesse alguma coisa, entendeu? Mas, porque o motorista aí não era do reality, entendeu? Ele era só um motorista mesmo, então podia ter pegado o pessoal do reality e levado. Ou seja, alguns amigos, algum colega, o pessoal ali, alguns que têm mais condições, entendeu? Até mais que a dona, eles poderiam muito bem ter pegado o carro deles e buscado. E nisso eu pus essa história em uma live, que tava na live no reality, e aí eu peguei e falei assim, eles perguntaram, né?
quem eu não tô gostando, como que tá o jogo. Aí eu falei assim, o que me doeu, o que eu não gostei de algumas atitudes é sua, porque você tem carro, você tem carro, você tem carro, vocês poderiam muito bem ter pegado o pessoal, que eu poderia estar junto, mas mesmo se eu não tivesse, porque eu peguei e consegui a carona, mas eu me doei por eles, porque vocês têm carro, e vocês poderiam muito bem ter pegado o carro de vocês e buscado eles, não deixado eles até 10 horas da noite. Porque vocês podiam, isso não levaria nem coisa de 40 minutos. E aí eles começaram, aí foi aonde? Por quê? Aonde começou toda a treta. Por quê? Porque eu pontuei o erro deles. E aí eles foram se justificar, né? Porque era babadeira, lá em São Paulo. Em Guairá. Lá em Guairá. E aí eles não gostaram. E eles estavam gostando de mim. Mas a partir do momento que eu apontei o que eu não gostei, eu apontei de boa, gente. Aí, meu filho, todo mundo virou contra mim. Tipo assim, 90%. 90% se virou contra mim. Acho que só uns 4 do reality, vamos supor, tinha uns 20. Acho que só 3 assim que, entendeu? Assim, vamos supor, que me segue no Instagram. Só. E olha ela ainda. Enfim. Aí, por que, gente, eles preferiram virar contra mim? Porque esses 3 que tem carro, tem dinheiro mesmo, o que acontece? É mais fácil, por mais que eles estejam errados, é mais fácil todo mundo se virar contra mim do que se virar contra eles. Porque um tem lá, vamos supor, 200 seguidores no Instagram, o outro tem 100, eles são bem engajados. Eu não sou tão engajada assim, eu tenho 100 mil seguidores no meu Instagram, mas eu não sou tão engajado. Engajado eu sou visibilidade, enfim. Porque eu gravo mais humor, né? Enfim, gente, presta bem atenção. O que acontece? Por mais que eu apontei o erro deles, o que aconteceu? A casa toda se virou contra mim, praticamente. Gente, aí foi onde começou a acontecer as coisas bizarras. Pegaram minha camiseta, fizeram com um pano de chão, me empurraram em live, me xingaram até minha família, entendeu? Que não tinha nada a ver. Tudo em live, gente. Empurraram. Gente, foi horripilante. Gente, te juro, eu achei que era uma pegadinha. Eu achei que, como eu tava ali, alguns famosos, eu achei que eu tava sendo câmera em mim. Eu achei que o povo, que era o, como que é o nome daquele cara lá? Que faz as pegadinhas e fala, você foi escolhido pela sua história e tal. Eu achei que era, gente, que parece no SBT. Sabe quando você é massacrado e o povo gosta de ver sua reação? Embora a minha reação foi sempre dar as respostas certas, nunca ofendi ninguém, nunca precisei também ficar divulgando, igual muitos gostavam de ficar divulgando. Eu falei, eu só vou pra esse reality se eu não divulgar jogo de tigrinho, porque pra mim tem muita gente que morre. E aí eu me doía muito estar lá dentro da mansão, porque tinha muita gente que tava divulgando plataforma, que era plataformas assim que vamos supor, que não era coisa real, entendeu? Era babado, gente. Então isso estava me dando muito, entendeu? Eu tava num ambiente tóxico pra caramba. Estava passando mal mesmo, te juro. E, gente, foi babadeira. Foi babadeira. Eu, na verdade, aí tinha uma terceira mansão. Eu não fui pra terceira mansão porque todos pediram Uber. Todos. Aí eu falo todos mesmo, não pensaram em mim. Pediram Uber e foram embora. Assim, foi pra outra mansão. Não me chamaram, entendeu? Eles não queriam, porque as minhas falas nas lives estavam gerando muita polêmica e era muito comprometedora, entendeu? Ou seja, eles foram pra terceira mansão, pediram Uber só pra eles. E aí, gente, a minha sorte é que eu tinha um pouquinho de dinheiro e aí eu consegui ir embora, porque eu não ia conseguir pagar um Uber pra outra mansão, que eu ia pagar, vamos supor, uns 300 reais, porque eles pediram e se juntaram, entendeu? Então, como eu tava sendo protagonista, como eu tava chamando muita atenção e era muito comprometedor o que eu falava, eles resolveram, pedir isso em mim. Gente, eu chorei. Pedi socorro pra minha cidade. Tinha uns repórteres aqui, mas os repórteres só vê coisas que é acidente, entendeu? Eu achei bem errado, porque tem um ali que eu mandei um vídeo, gente, eu tava, tipo, com medo. Chegou um momento, assim, que eu gravei uma live sem querer e eles falaram uma coisa comprometedora. Só que eu postei no Instagram e eu não prestei atenção nisso. Mano, chegou todo mundo, vê aquela rica assim, no escuro, assim. Gente, praticamente meu celular foi tomado, foi excluído, gente. Vocês não têm noção o medo que eu fiquei, entendeu? Então tava muito bizarro o reality, tava muito bizarro. Gente, os vídeos eu tenho aqui. Vamos torcer pra viralizar. Eu posto o vídeo aqui.
do debate, o vídeo que jogam algo em mim por trás, a menina me empurra assim, ó, me xinga. E tinha muita gente que. O povo queria se juntar à sorte que tava sendo. Que já tava em live, entendeu? Então eles não iam conseguir fazer muita coisa, porque tinha família minha assistindo também. Gente, eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo, não sei se vai viralizar, mas por favor, deixa o like que eu continuo contando essa história, como que foi a minha volta pra minha cidade. Por que que o repórter? Porque, tipo assim, o repórter que eu tava conversando era um repórter assim, que eu postava, eu mandava alguma coisa, aconteceu isso. Ele vinha e resolvia. Entendeu? Era, tipo assim, amigável, entendeu? E o que aconteceu comigo foi surreal, gente. Tipo assim, pra chegar onde eu cheguei lá, entendeu? Que eu sou do Paraná, lá em São Paulo, pela história que eu passei, que era vender meus pudim e juntar um pouco de dinheiro que eu tinha pra tentar alguma coisa nesse reality. E esse reality só fazer ladeira abaixo, entendeu? Foi babadeira, gente. E é isso. Eu não consegui concluir terminar esse reality. Mas se vocês quiserem, comenta bastante, curte, comenta, compartilha, que eu vou contar tudo o que aconteceu aqui, tá bom? Eu posto aqui no próximo vídeo, se tiver muito comentário, tá bom, gente? E é isso. O vídeo era no começo era. Gente, é muito aleatório, né? Eu tava me assumindo. E aí do nada já tava mostrando um pouco do que aconteceu no meu reality, um pouco da minha vida. Que eu disse pra vocês, hoje eu estou morando assim, ó. Falou, hoje eu não tenho nada, já tive tudo na minha vida. Já tive casas, já tive padarias. Mas eu acredito muito em Deus que a minha história não é em vão. Não, não. Não é. Isso eu tenho certeza. Tá? Obrigadão e um beijão e plante bem, não mal, gente. Chega, só tem muita maldade nesse mundo, tá? Um beijão, se puder, deixa o like, comenta o que você achou, ou o que você quer saber, ou que vocês querem continuação. E se você quer ver o vídeo do babadeiro, como que fala, gente? Do debate, aí eu posto, que tem tudo certinho, gente. Tudo foi bem babadeira. Eu fazendo a minha primeira viagem, eu peguei um trem errado. Gente, é uma história muito bonita, tá? E é isso. Vamos esperar dar os 22 minutos e é isso. Falta 5 segundos. Obrigadão, gente. Vou crescer na vida.